Infraestrutura e desenvolvimento sustentável são conceitos que por muito tempo caminharam em direções opostas. No entanto, a necessidade de repensar esse modelo se torna cada vez mais evidente, especialmente em regiões como a Amazônia, onde a riqueza natural e cultural é incomparável. Como podemos então alinhar o progresso econômico com a preservação ambiental e o respeito às comunidades indígenas? No episódio de hoje, dos Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, temos o prazer de conversar com o professor Ricardo Abramovay. Ele é professor sênior do Instituto de Energia e Meio Ambiente da Universidade de São Paulo, da USP, e autor de diversas obras sobre desenvolvimento sustentável, incluindo o livro Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, que foi lançado junto com o GT Infraestrutura. Professor, muito obrigado pela presença, muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Um prazer estar aqui com você e com o pessoal do GT Infra, que vem fazendo um trabalho tão importante. Grato. Professor, em seu livro, você propõe uma visão inovadora, que eu acabei de citar. Propõe enxergar a própria Amazônia como uma infraestrutura viva e essencial que regula o clima, mantém a biodiversidade, sustenta a vida, não apenas localmente, mas em todo o planeta. Essa perspectiva desafia os modelos tradicionais de desenvolvimento, que frequentemente prioriza megaprojetos voltados para a exploração de recursos naturais, muitas vezes em detrimento das populações locais, do meio ambiente. O senhor pode explicar um pouquinho melhor esse conceito, de que maneira esse conceito se contrapõe à noção tradicional de infraestrutura? A mais importante infraestrutura da qual dispõe não só o Brasil, mas o conjunto da América Latina, e talvez a gente possa dizer o conjunto das Américas, é a floresta amazônica. Por quê? Porque é da floresta amazônica que depende, em primeiro lugar, a oferta de água. Como a América Latina tem na sua matriz energética uma presença muito forte da hidroeletricidade, essa oferta de água é também oferta de energia, mas ela é também oferta de alimentos, de produtos para exportação, de commodities, porque sem a água que se espalha pelo continente por meio dos rios voadores, acho que todo mundo conhece essa ideia de rios voadores, ou seja, a transpiração das árvores é de tal magnitude que corresponde a um montante de água superior àquilo que o rio Amazonas acaba por despejar durante o seu curso. Então é muita água que a floresta produz. Mas além de água, a floresta é um manancial extraordinário de biodiversidade. Aquele que talvez seja o mais importante, um dos mais importantes biólogos do século XX, Edward Wilson, que era professor em Harvard e morreu faz uns 2, 3 anos, deve ter morrido, acho que foi 22 ou 23, ele fez uma experiência em determinado momento, que é o seguinte: com autorização do IBAMA, tudo, ele tomou uma árvore na floresta e bombardeou essa árvore com algum tipo de inseticida e contou as espécies de insetos que tinha nessa árvore, numa árvore. Pois bem, numa árvore ele encontrou muito mais espécies do que em toda a América do Norte, e certamente se ele fizesse essa experiência para a Europa também. Ou seja, a riqueza da biodiversidade da Amazônia é uma coisa extraordinária. Ora, o que nós estamos descobrindo nos dias de hoje? Que a humanidade depende da biodiversidade. A biodiversidade não é apenas, como se fosse pouco, uma coisa bonita, uma coisa que a gente deve prezar, etc. Não, a biodiversidade ela é fonte de um conjunto de espécies das quais depende a própria vida. A gente costuma, quando a gente fala em vida, a gente pensa nos grandes animais, a começar por nós mesmos, né? Os animais humanos, mas a gente pensa em geral nos grandes animais. Só que a quantidade de insetos que compõem a vida
é muito, 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 muito maior do que a quantidade de mamíferos ou a quantidade de peixes ou de qualquer outro tipo de animal. E é desses insetos que depende a vida no solo, etc. A Amazônia é fundamental também por isso. Então, a Amazônia, se todos esses serviços ecossistêmicos, e há outros serviços ecossistêmicos, o serviço de regulação climática, a Amazônia é fundamental para a absorção de carbono e justamente a destruição a qual a Amazônia está submetida agora está fazendo com que diversas áreas da floresta, diversos segmentos da floresta amazônica já sejam mais emissores do que captadores de gases de efeito estufa. Então, só nessa apresentação, eu falei de 3 serviços ecossistêmicos, mas aqui, por que dá para chamar isso de infraestrutura? Porque isso não é uma cereja do bolo, isso são elementos básicos da vida social que, se nós tivéssemos que produzir esses elementos a partir do nosso trabalho, dos nossos conhecimentos, etc., isso daria um custo, isso teria uma magnitude incompatível com as nossas capacidades. Então, não há infraestrutura mais importante para o nosso continente inteiro do que a floresta. Então, é da natureza, basicamente, que depende a provisão de bens e serviços com os quais e dos quais depende o conjunto da vida social. Essa é uma noção de que nós dependemos da natureza, por incrível que pareça, é uma noção relativamente recente. O século XX viveu sob a ilusão de que a natureza era uma coisa que estava a nosso serviço, que a gente tinha que controlar, e do controle da natureza dependeriam os bens e os serviços necessários à nossa vida. Quando a Rachel Carson publicou A Primavera Silenciosa, o primeiro título que ela ia dar para a Primavera Silenciosa era O Controle da Natureza, porque o livro é exatamente sobre essa ambição vã que a humanidade teve a ilusão de que ela era eficiente durante uns 50 anos, de que nós poderíamos tratar a natureza como se trata uma obra de engenharia. E agora será, professor, que foi só 50 anos? Olha, será? A grande aceleração... Claro, não, você tem toda a razão, Cláudio, em fazer essa pergunta, porque, na verdade, isso vem desde a Revolução Científica, tá certo? Quando Galileu Galilei, esse gênio extraordinário, né, que foi Galileu Galilei, ele dizia: a linguagem da natureza é uma linguagem feita de cubos, círculos, triângulos. Quem conhecer matemática sabe a linguagem da natureza. Hoje nós sabemos que isso não é verdade, que a natureza tem uma linguagem própria. Existem pesquisas científicas mostrando a relação entre mariposas e plantas e a comunicação entre mariposas e plantas, que não é feita com base em círculos, triângulos e quadrados. Existe uma linguagem das baleias que é um negócio impressionante. Os elefantes são tratados uns pelos outros por nomes como nós. Isso são descobertas recentes e que mostra o quê? Que nós temos que considerar e respeitar a natureza porque ela tem uma linguagem própria, ela é um ator político, ela é um ator, ela não é algo que está a nosso serviço e que nós interpretamos, ela se interpreta. E isso não é uma figura de retórica, isso hoje há trabalhos científicos. Nós estamos nesse momento em maio de 2025, no mês passado a revista Nature publicou um lindo artigo mostrando exatamente essa linguagem dos animais, da relação entre os animais e as plantas, ou seja, a linguagem
falada pela natureza e que não é a nossa linguagem, que nós podemos tentar descobrir, estamos descobrindo, mas que não é a nossa linguagem. Professor, nesse caminho, né, de compreender melhor a natureza, o senhor fala na primeira dimensão da infraestrutura que o senhor traz no livro, o senhor fala da natureza em si. E junto com esse conceito, as soluções baseadas na natureza. Eu queria que o senhor explicasse como que essas soluções baseadas na natureza, que hoje estão dentro da disciplina de arquitetura, especialmente, né, no ensino superior, como é que isso pode inspirar políticas públicas? Eu acho que a gente precisa rever a nossa posição, como o senhor está dizendo, em relação à natureza, mas como é que a gente faz isso virar política pública? Qual é o olhar que a gente precisa ativar para fazer essa virada de chave? O primeiro olhar se refere ao conhecimento. A segunda metade do século XX se caracterizou, a Revolução Verde, né, conhecida por todos, ou seja, a descoberta genial feita por Norman Borlaug, financiado pela Fundação Rockefeller, de sementes de alta potencialidade, potencialidade essa que se revela quando em contato com fertilizantes sintéticos em ambientes monótonos que exigem a aplicação de agrotóxicos para que as plantas possam se desenvolver e produzir. Esse modelo produtivo e que também essa monotonia produtiva, monotonia no sentido de que plantava-se basicamente uma só espécie numa vasta extensão, mas monotonia também porque as técnicas produtivas eram homogêneas, ou seja, a aplicação desses fertilizantes sintéticos, a aplicação desses agrotóxicos numa proporção que foi crescendo e que até hoje esse crescimento é maior do que o crescimento da produção. A produção cresceu mais do que a área ocupada, mas a produção cresceu menos do que os insumos necessários para obter os produtos. Qual foi a consequência disso? A consequência disso foi emissões de gases de efeito estufa, poluição em larga escala, com eutrofização dos rios, e uso desses fertilizantes químicos também são elementos poluentes. Pois bem, o fim do século XX começa a testemunhar a crise desse modelo, da ideia de que nós poderíamos, para usar de novo a expressão da Rachel Carson, tratar a natureza como uma obra de engenharia. E numa obra de engenharia você tem que fazer as coisas, digamos assim, tentando simplificar ao máximo para que a obra se adapte às suas capacidades, às capacidades humanas. Ora, a natureza é diversidade, mas diz Rachel Carson, a humanidade tem uma paixão incurável pela simplificação. Então, hoje nós estamos no momento de rever isso. Como é que isso se traduz em políticas públicas? Em primeiro lugar, nós temos que fazer uma profunda revisão do ensino de agronomia e de engenharia florestal. De agronomia no sentido de que a segunda metade do século XX foi marcada pela habilidade de olhar acima do solo, olhar as plantas, e se a planta, para a planta crescer eu preciso colocar então o fertilizante, se vem algum bichinho, alguma praga, alguma erva daninha, esses termos são usados, né? Eu coloco agrotóxico, mas eu estou concentrado acima do solo. Ora, o que as descobertas recentes estão mostrando? Que o mais importante no vigor da agricultura e no vigor da própria floresta é o que acontece abaixo do solo. Metade da vida do planeta está a 10 ou 20 centímetros abaixo dos nossos pés. A agronomia ignorou isso solenemente da Revolução Verde até aqui. Isso precisa ser claramente recuperado. O segundo elemento é incorporar um conjunto de mudanças tecnológicas que, felizmente, a Embrapa está levando adiante, vários pesquisadores, voltados, justamente essas inovações tecnológicas, voltadas
para fazer da biodiversidade o eixo central da inovação tecnológica. Muitas vezes a gente ouve, não, eu preciso registrar tal agrotóxico, porque esse agrotóxico vai ter uma propriedade. De jeito nenhum. Não estou falando que a gente tem que abandonar os agrotóxicos do dia para a noite, isso seria uma irresponsabilidade. Um país asiático chamado Sri Lanka tentou fazer isso por um governo corrupto, absurdo, fez isso do dia para a noite, o governo caiu, deu maior confusão, não é disso que se trata. Agora, não dá mais para imaginar que o ideal da produção agrícola seja veneno com uma retórica de esse veneno é um pouquinho menos tóxico do que era anteriormente. Aliás, ele não é menos tóxico. No começo do glifosato, se usava 2 litros por hectare, agora se usam 4 litros por hectare. A resistência das plantas faz com que seja necessário cada vez mais agrotóxicos. Nós precisamos romper com essa lógica. A Embrapa está fazendo um trabalho muito sério e mesmo no meio empresarial e mesmo no coração da soja brasileira, tem gente que está percebendo o que está acontecendo, os episódios de seca são cada vez mais frequentes, a falta de resiliência da produção de grãos no Brasil está se manifestando com uma força crescente, então vem se formando grupos empresariais tentando encontrar soluções para isso, por meio dos bioinsumos, por meio da substituição de fertilizantes nitrogenados por outras soluções agronômicas, e já existem soluções em termos de fungicidas e inseticidas que são muito promissoras e que vêm sendo aplicadas. O grande obstáculo são os herbicidas. Aí nos herbicidas nós temos problemas muito sérios, porque no fundo você substituir os herbicidas significa você mudar a concepção de como é que se organiza a paisagem agrícola. E os herbicidas são muito perigosos porque eles acabam atingindo as próprias florestas, eles atingem as populações ribeirinhas, as populações indígenas, as populações que vivem em áreas naturais que acabam sendo atingidas por esses agrotóxicos. Então esse é um modelo que tem que mudar e que tem que inspirar as políticas públicas. Esse modelo predatório é altamente subsidiado, nós precisamos retirar estes subsídios e destinar subsídios para um tipo de produção que aumente a produtividade com base na força biológica do solo e não na força do veneno. Realmente, professora, se a gente pensar um pouco, o senhor estava citando, eu lembrei da Mariângela Hungria, né, que recentemente recebeu, que é o dito Nobel, né, da Agricultura, olhando para esses biofertilizantes no solo, né, esse trabalho de vida, né, que ela se dedicou dentro da Embrapa, que é um trabalho extraordinário, foi notícia no Brasil todo, né. Agora, professor, como é que a gente implementa? Eu acho que o ponto central desse processo, o senhor tocou, é fantástico, porque a agricultura tradicional, ela é subsidiada absurdamente. Em que momento, como a gente poderia pensar nesse quarto elemento que o senhor traz, que é o da cooperação, que o senhor chama de infraestrutura imaterial, ou seja, como é que a gente faz esse subsídio que hoje financia a agricultura tradicional chegar para associações cooperativas, fortalecendo essas pessoas que estão no território, fazendo uma socio-bioeconomia maravilhosa e que realmente não tem espaço, não tem a infraestrutura que eles precisam, além daquela natural, né? E não tem espaço para vender, não tem espaço para comercializar, não tem espaço para produzir, e mesmo os pesquisadores não têm espaço para avançar nesses caminhos. Normalmente o que a gente acha são Highlanders, né? Pessoas que acreditam, como a Mariângela mesmo, que sonham, como o senhor mesmo, eu diria, que sonha e que luta e que quer fazer diferente, né? O grande obstáculo, Cláudio, para que isso ocorra é que, do ponto de vista do agricultor, o maior objetivo é reduzir o risco. Então, quando você
propõe uma tecnologia diferente daquela com a qual o agricultor, independentemente do seu tamanho, está acostumado, e quanto menor e mais frágil, quanto mais a água estiver batendo no queixo com risco de subir até a boca, quanto mais frágil for esse agricultor, menor é a sua disposição a correr risco. Então, o que está acontecendo hoje no panorama agropecuário brasileiro é que quem está levando adiante as inovações mais promissoras e mais interessantes são fazendeiros que dispõem de recursos, são fazendeiros que estão sendo atingidos por esta erosão da biodiversidade, pelo empobrecimento dos seus solos, etc., e que estão buscando alternativas por meio de fábricas instaladas nas fazendas de bioinsumos. E aí tem uma disputa que está já emergindo entre uma descentralização dessas inovações tecnológicas e o funcionamento dessas inovações tecnológicas em rede, por um lado, e, por outro lado, o interesse da grande indústria agroquímica que quer patentear e transformar isso em produto vendido. Essa é uma disputa que a agropecuária brasileira vai ter que enfrentar. Agora, então você tem esse elemento do risco. Um outro elemento importante, que é um obstáculo, é que quando surge uma planta espontânea no interior de uma cultura, de uma plantação, a tendência do técnico agrícola que está assistindo esse produtor, quando ele tem alguma assistência técnica, porque na Amazônia, como nós sabemos, não existe assistência técnica nenhuma, a tendência dele é usar os produtos convencionais, que são o quê? Os herbicidas que são conhecidos, etc. Porque ele não quer correr o risco de perder a lavoura, e aí acontece quase que uma aplicação preventiva com orientação técnica. Eu estava vendo um vídeo outro dia de aviões passando em cima de videiras no Rio Grande do Sul e aviões despejando agrotóxicos destinados a uma plantação de soja, mas que acabavam por atingir a videira. E os viticultores que são portadores de uma cultura centenária, que produzem, não é uma commodity qualquer, que produz vinho, que produz coisa com valor agregado, que tem cultura, que tem sabedoria dentro, cortando as videiras, porque não dava mais para produzir em função do avião que passava despejando veneno. Um outro exemplo desse problema que a gente está vivendo é o seguinte: se por um lado nós temos inovações tecnológicas como a que você citou com a Mariângela Hungria, e não só inovações referentes ao uso de inoculantes para soja, isso já está generalizado no Brasil, mas hoje tem uma categoria que são os super bioinsumos, que é um conjunto que é o uso até de inteligência artificial com o objetivo justamente de fortalecer a biodiversidade, de fortalecer a vida no solo, etc. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esse conjunto de mudanças tecnológicas que ainda são nicho, mas que podem vir a se generalizar, nós temos esse espetáculo grotesco de aprovação da PL da destruição no Senado e a resistência e a luta contra a moratória na soja, ou seja, nós temos um avanço dos métodos mais tradicionais de cultivo de soja, e ninguém cultiva soja se não tiver infraestrutura para comercializar a soja. Então, um dos problemas sérios que você apontou na sua pergunta é que é necessário que emerjam oportunidades de mercados para a diversificação. E aí a responsabilidade das grandes tradings é muito grande, porque se a soja continua avançando sobre a Amazônia,
é que há a expectativa de que isso seja vendido. E isso nos traz ao tema da infraestrutura. Por quê? Porque o eixo central dos planos das rotas de integração que envolvem capitais chineses vultosos, que envolve a ideia de ligar a Amazônia ao porto de Chancay, no Peru, etc., tudo isso não é rota de integração coisíssima alguma. Isso são rotas de comercialização de commodities agrícolas cada vez mais ameaçadas pelos eventos climáticos extremos, e são rotas que aprofundam a reprimarização da economia brasileira, em vez de contribuir justamente para a integração, para a diversificação, que é aquilo de que a nossa economia mais precisa. Perfeito, professor. Olha, não dá vontade de acabar, né? Por mim, podia ficar com o senhor conversando aqui a tarde inteira, tranquilamente, né? Mas, infelizmente, a gente está aqui chegando no final do programa. Eu queria pedir, assim, para o senhor colocar as considerações finais, né? O que o senhor acha mais importante em termos de política pública imediata, né? Se o senhor fosse dizer assim, olha, eu tenho aqui uma bala de prata e é isso que a gente precisa fazer nesse momento. Porque quando a gente olha para a Amazônia e tudo que o senhor explicou, né, dessa infraestrutura, e a gente pensa nos rios voadores, né, no trabalho do Antônio Nobre com o quadrilátero da sorte, né, quando ele traz os segredos que a Amazônia contribui e tal, a gente entende, né, mas o agricultor talvez ainda não entenda ou não acredite, né, o que a gente faz, né, para tentar mudar esse jogo. A primeira coisa mais importante é desmatamento zero. E não é desmatamento ilegal zero, é desmatamento zero. Nós estamos no século XXI, nós estamos com a inteligência artificial avançando, já se cansou de falar em economia do conhecimento, etc. Nós precisamos de uma economia do conhecimento da natureza e não de uma economia da destruição da natureza. E o ponto de partida é que desmatar na Amazônia seja tão grave como cortar uma árvore na praça que tem aqui ao lado de casa. Ninguém vai chegar na praça que tem ao lado da minha casa com uma motosserra e cortar uma árvore. Essa pessoa seria presa imediatamente, os vizinhos desceriam, diriam, imagina, você está maluco? Isso seria como um assassinato. Nós precisamos zerar o desmatamento na Amazônia. Essa é a medida mais importante que o Brasil precisa. É uma conquista civilizatória, política. A ministra Marina Silva trabalhou intensamente nesse sentido, com sucesso, em reduzir o desmatamento, mas ainda nós temos muito mais desmatamento, mas ainda nós temos desmatamento, não pode mais ter desmatamento. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa importante, no que se refere ao sistema agroalimentar, é que nós tenhamos na vida, no desenvolvimento na vida, no fortalecimento da vida, o vetor-chave das inovações tecnológicas do sistema agroalimentar. Os elementos de morte não podem mais ser subsidiados e eles têm que, gradualmente, isso não se faz do dia para a noite, mas isso não se faz se não houver determinação política para que seja feito. Esses elementos têm que sair da paisagem, com a vantagem de que nós somos um país tropical, e nós temos conhecimentos para liderar, assim como nós lideramos a Revolução Agrícola do Cerrado, produzindo, nós nos tornamos protagonistas centrais da oferta agroalimentar mundial em função da revolução que nós fizemos no Cerrado. Nós temos que ser os protagonistas centrais, e temos condição para isso, da emergência de uma forte agricultura tropical regenerativa. E a boa notícia é que há um conjunto de forças, inclusive de forças empresariais, voltadas a isso.
mas isso é incompatível com o PL da destruição, é incompatível com desrespeito no Senado a Marina Silva, e nós precisamos construir um país próspero, que valorize a vida e não que enriqueça meia dúzia de picaretas que querem continuar desmatando. Perfeito, professor. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Bom, obrigado a você que nos escuta, que está em casa, que está no carro, que está no trabalho, onde quer que esteja, pelo Spotify. Repensar a infraestrutura é essencial para a gente construir um futuro melhor, onde o desenvolvimento e a preservação caminhem juntos. A visão que o Ricardo Abramovac nos convida a fazer, né, a olhar a Amazônia desta forma, não é apenas um espaço a ser explorado, mas como uma infraestrutura viva, né? É fundamental para o equilíbrio do nosso planeta. Bom, esse foi mais um episódio dos Diálogos para o Desenvolvimento e a infraestrutura que queremos. Nos vemos mais em outro episódio. Fiquem com Deus. Até a próxima. Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @GTInfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. É florestar mentes, é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão. A produção desse podcast foi feita por Suzana Berbert. Conteúdo e roteiro de Suzana Berbert, Cláudia Oliveira e Emily Costa. Apresentação de Cláudia Oliveira e edição de Geiber Dias.